Olá, irmãos. Estamos na terceira semana dos 21 dias de oração e jejum. E nesta semana a ênfase é orarmos pela igreja, orarmos por uma igreja poderosa, orar por avivamento e despertamento espiritual em nosso meio e pelo ministério que o Senhor Deus nos confiou. Hoje é o 17º dia com o tema Sou parte daquilo que Deus está fazendo. E nós vamos meditar no texto de Atos capítulo 16, do verso 1 ao 5, e a ênfase deste dia é sobre liderança. Atos capítulo 16 nos diz o seguinte: chegou a Derbe e depois a Listra, falando a respeito de Paulo, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Nas duas semanas anteriores destes 21 dias de oração, nós olhamos mais para nós. Em especial na primeira semana, olhamos mais para o nosso coração e para o nosso relacionamento íntimo com Deus. Na segunda semana, tivemos o olhar um pouco mais amplo, ao olhar por aquilo que Deus queria fazer em nós, para tratar daqueles empecilhos que pudessem talvez estar impedindo a nossa vida. Agora, nesta terceira semana, temos um desafio maior, que é ter um olhar como um todo, olhar para, na verdade, nos enxergarmos dentro do corpo de Cristo, nos enxergarmos naquilo que Deus está fazendo, no plano maior de Deus, daquilo que Ele está fazendo ao nosso redor e também através da igreja. E ao orarmos pela memorial, nós estamos orando por nós também, orando por nós mesmos, por aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós também. Porque fazemos parte daquilo que Deus está fazendo. Deus conta conosco para realizar a sua obra neste mundo. E Deus, na verdade, estava fazendo algo desde quando nós lemos esse texto, desde lá atrás, desde quando ele iniciou a igreja. Ele estava espalhando o seu evangelho por todos os lugares. E nós vemos o apóstolo Paulo ouvindo isto, e a igreja primitiva entendendo isto. E esta ação do apóstolo Paulo aqui, as viagens que ele estava fazendo, que era a terceira viagem missionária dele, fazia parte dos planos do Senhor, fazia parte daquilo que Deus estava fazendo, da ação do Senhor. E note que a igreja percebeu isso, a liderança da igreja entendeu o que Deus estava fazendo, e então ela partiu para aplicar e realizar aquilo que Deus estava fazendo. Olha, o versículo 4 fala assim que, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E algumas das principais decisões que os presbíteros e os apóstolos lá em Jerusalém tomaram foi relacionado ao evangelho para os gentios. E isto foi imprescindível para a propagação do reino dos céus, para a pregação do evangelho. Assim, o apóstolo Paulo teve muito mais liberdade para pregar o evangelho, e o evangelho com certeza se espalhou por toda a Ásia. Mas também nós vemos aqui Paulo, Barnabé e outros que eles foram enviados e estavam aqui trabalhando e empenhando nesse trabalho por causa da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia também foi essencial, tanto a igreja como a liderança da igreja, essencial para a propagação do evangelho. E na verdade foi a igreja de Antioquia que enviou Paulo, Barnabé e outros para a obra missionária. Olha o que diz Atos capítulo 13, dos versículos de 1 a 3, fala assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto serviam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Estamos, na verdade, ligados por aquilo que Deus está
fazendo. Estamos ligados, não podemos desvencilhar a nossa vida do que Deus está fazendo. E vemos aqui neste texto que Paulo encontra Timóteo e Timóteo se torna um filho na fé dele. E ele vai fazer com Timóteo aquilo que Barnabé um dia fez com ele. Quando Barnabé encontra Saulo, né, e ele cuida de Saulo, treina para então ele se tornar um líder também na igreja e um pregador do evangelho. E nós vemos que o mesmo processo que Barnabé fez com Paulo agora está fazendo com Timóteo. Paulo pega Timóteo e leva com ele para pregar o evangelho, se tornam então companheiros de trabalho, se tornam cooperadores também com o Senhor na construção do reino e na pregação do evangelho. E aí então Deus vai agregando pessoas e conectando pessoas a partir lá de Jerusalém, a partir de Antioquia, e levantando líderes e conduzindo a sua igreja. E agora em cada cidade que ele passa, ele deixa as instruções e pessoas são edificadas, a igreja vai crescendo. E a gente vê que a igreja vai crescendo e vai surgindo líderes também, como Paulo, por exemplo, faz com Tito, ao deixar ele na ilha de Creta para ali instituir e constituir, né, líderes para aquelas igrejas. As decisões da igreja de Jerusalém, as decisões da igreja de Antioquia, elas trouxeram consequências, resultados na vida de outras pessoas e o evangelho foi se espalhando. Na verdade, as decisões da igreja e da liderança, como por exemplo de Antioquia, consagrando-se ao Senhor, servindo ao Senhor, trouxe impacto na vida de muitas outras pessoas. Nós vemos no versículo 5 aqui de Atos 16, dizendo o seguinte: assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E aqueles que ouviam, eles contavam para outros também. Eu sou parte daquilo que Deus está fazendo. Você é parte daquilo que Deus está fazendo. Você, líder, é essencial para Deus cumprir os seus propósitos e a sua vontade. Ele conta com os líderes das igrejas para se fazer isto. Na verdade, como é importante nós nos consagrarmos ao Senhor, a liderança se consagrar a Deus, como em Antioquia, se dedicar ao Senhor, servindo, adorando, jejuando, orando ao Senhor Deus, buscando ao Senhor. E assim, nesse processo de consagração, de serviço, Deus vai dando direção, separando aqueles que Ele quer para uma área, para outra, constituindo líderes para que a igreja possa caminhar e Deus cumprir a sua vontade. Que o Senhor Deus abençoe a nossa igreja, que o Senhor Deus abençoe você, líder, que você abra o seu coração, coloque o seu coração diante do Senhor, para que Ele possa usar a sua vida, agir em você e através de você também. Que você, líder, esteja disponível para Deus e também para a sua vontade, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus eterno, nós nos colocamos nas Tuas mãos e colocamos a Tua igreja nas Tuas mãos, pedindo ao Pai, tanto para a Tua igreja como para a liderança, de que o Senhor nos dê sabedoria para compreender, entender a Tua voz, compreender a Tua vontade e aplicá-la à nossa vida, à vida da igreja também. Pai querido, revista a liderança da Tua igreja com o Teu Espírito Santo, revista, Deus querido, com autoridade, preserve as nossas vidas, Senhor, e nos ajude, ó Pai, para que sejamos instrumentos do Senhor, tanto para conduzir a Tua igreja, como para capacitar cada um dos nossos irmãos, para juntos nós cumprirmos a Tua vontade, pregarmos o Teu Evangelho e abençoarmos vidas. Pai querido, abençoe a Tua igreja, a liderança da Memorial, em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje nós temos também os motivos de oração. Separe um tempo hoje para você buscar a Deus e, em especial, ore pela liderança da nossa igreja. Ore pelos líderes das áreas ministeriais, homens, mulheres, jovens, área de ensino, comunhão, serviço, área de louvor, adoração, culto. Ore por cada área de evangelismo. Peça para que o Senhor Deus seja nos abençoando a liderança da igreja, a liderança espiritual da igreja, pastores, diáconos, para que sejamos instrumentos dele para a capacitação da igreja e para a condução e a construção do reino, a condução, né, da obra do Senhor. E os motivos que nós temos para orar hoje são: ore pelos líderes da igreja para que sejam sábios na vida,
Ore também para que sejam cheios do Espírito Santo. Ore para que entendam a vontade de Deus e apliquem à igreja, apliquem a vontade de Deus à igreja. Peça a Deus que levante e separe novos líderes na igreja e ore e coloque seu coração à disposição do Senhor e de sua vontade também. Que Deus lhe abençoe neste dia, em nome de Jesus.